E aí, ser humano incrível, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre perseguição. A perseguição, ela tem afetado a vida de muitos cristãos, pessoas que têm vida no altar. Eu vou falar de um exemplo que nós seguimos e que ele passou por grande perseguição e tribulação. Jesus. Em Hebreus 2, 17 e 18, a Bíblia diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar super sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer também aqueles que estão sendo tentados. Essa palavra diz sobre perseguição. Jesus, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi difamado, ele passou por diversas perseguições desde onde ele nasceu. Desde Nazaré ele foi perseguido, porque ele ia salvar as pessoas para pregar a verdade e essas mesmas pessoas se viravam contra ele. E aí eu falo com você, quando Jesus ele começou a entender o propósito dele, por que ele teria vindo para pregar a verdade, para servir as pessoas, foi perseguido, foi difamado, foi caluniado, ele foi torturado, ele foi humilhado. E detalhe, ele não pecou. E você que está vendo esse devocional, você tem que entender algo poderoso na sua vida. Enquanto você não entender que a régua de intimidade com Deus é a régua da rejeição das pessoas, é a calúnia das pessoas, é a fofoca das pessoas, é as pessoas criando aquilo que não existe. Lembre-se, não foque no externo, foque no eterno. Quando você começa a entender que viver o evangelho não é sobre as pessoas, mas é sobre Deus, você começa a ter discernimento e separar o joio do trigo. Porque a pessoa que fala de você, a pessoa que denigra a tua imagem, ela não conheceu o evangelho e está sendo funcionário de Satanás. As pessoas que dão ouvido para as pessoas que não têm vida no altar, ela está compactuando com uma inverdade. Você quer saber se essa pessoa realmente é de Deus, que está falando de uma outra pessoa? Que frutos ela tem gerado? Como é a vida dela no altar? O que ela tem profanado? O que ela tem declarado? Como é a vida dela? Ela prega a verdade? Ela evangeliza? Ela faz o id? Ou ela só aponta? Ou ela só acusa? Em João 10:10 fala que Satanás veio o quê? Para roubar, matar e destruir. Deus veio para que você tenha vida em abundância. Se você está sendo perseguido, se você está sendo pressionado, esmagado pela sociedade, o Senhor está dizendo: é porque está me agradando, é porque está fazendo a minha obra. Quando você começa a fazer o id, Deus começa a mostrar o caráter das pessoas. Podem criar fofoca, podem criar contenda, podem tentar afastar as pessoas do teu lado, mas entenda, o Espírito Santo revela tudo. Ouça isso daqui em Hebreus 4:13. Não há nada oculto que não seja descoberto por Deus em toda a criação, e haverá o dia da prestação de conta. A mentira mais bem contada que estão criando contra você é a verdade mais plena que Deus está vendo. Não fique triste se estão falando. Não fique cabisbaixo pelas pessoas. Por quê? Jesus, ele tinha 12 discípulos e ele foi traído por um. E ele sabia que aquilo ali faria parte do propósito dele. Talvez o que você precisa entender é que aquela pessoa que te chama para falar mal do outro irmão, você vai ser a próxima pessoa que ela vai fofocar. Porque ela só vai mudar o alvo. A fofoca vai continuar. O alvo das pessoas que irão mudar. E você que está dando ouvido para o inimigo, você vai ser o próximo alvo da rodinha de fofoca. Aprenda a dizer não. O evangelho é sim, sim, não, não. O que foge disso é do maligno. Se você está sendo apedrejado por pessoas, é porque você está agradando a Deus. E quando você é importante para Deus, você se torna alvo para o inferno. Continua, não para, porque o que Deus tem para a tua vida é coisas grandiosas. E se Jesus venceu a morte, você vai vencer todas as lutas invisíveis, espirituais, batalhas, macumbas que fizeram oração contrária, porque o que está sobre você
é maior do que estar com eles. Confia no Senhor, porque o Senhor vai te honrar de uma forma extraordinária. Não dê ouvidos para quem não pode te dar acesso. Recebe de Deus, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Tenha um dia abençoado. Amém.